Olá a todos. O objetivo desse vídeo é apresentar uma atividade da matéria de Computação Aplicada em Engenharia de Produção 2 do curso de Engenharia de Produção. O objetivo da atividade é conhecer as principais técnicas de mineração de dados e como elas podem ser utilizadas para solucionar problemas de engenharia de produção. Então eu, Hércules Carrafa, juntamente com a Bianca Xavier, estaremos falando sobre o método de mineração de dados, regras de classificação, utilizando o algoritmo PRISM. Com a imensa quantidade de dados que é gerada diariamente em transações eletrônicas, torna-se vital para o sucesso de uma empresa o bom gerenciamento desses dados. E para transformar esses dados em conhecimentos que possam ser utilizados em suas próprias atividades, é utilizada a mineração de dados. Então, a mineração de dados consiste em um conjunto de ferramentas e técnicas que, através do uso de algoritmos de aprendizagem ou classificação baseados em redes neurais e estatística, são capazes de explorar um conjunto de dados, extraindo ou ajudando a evidenciar padrões nestes dados e auxiliando na descoberta de conhecimento. Esse conhecimento pode ser apresentado por essas ferramentas de diversas formas, agrupamentos, hipóteses, regras e etc. Em palavras simples, a mineração de dados é definida como um processo usado para extrair dados utilizáveis de um conjunto maior de dados brutos. Nas etapas da mineração de dados, os passos fundamentais de uma mineração bem-sucedida a partir de fontes de dados, bancos de dados, relatórios, log de acesso, transações, etc., consistem de uma limpeza, consistência, preenchimento de informações, remoção de ruído e redundâncias, e etc. Disto nascem os repositórios organizados, data marts e data warehouses. É a partir deles que se pode selecionar algumas colunas para atravessarem o processo de mineração. Encontrar padrões requer que os dados brutos sejam sistematicamente simplificados, de forma a desconsiderar aquilo que é específico e privilegiar ou valorizar tudo que for generalizado. Em um determinado produto, uma única data pode apenas significar que esse cliente em particular procurava grande quantidade desse produto naquele exato momento, mas isso provavelmente não indica nenhuma tendência de mercado. As tarefas da mineração de dados são os tipos de descoberta que se pretende realizar em uma base de dados, isto é, são as informações que se deseja extrair. Existem diversas tarefas da mineração de dados, entre elas, associação, são ocorrências ligadas a um único evento. Por exemplo, um estudo de modelo de compra em supermercados pode revelar que, na compra de salgadinhos de milho, compra-se também um refrigerante tipo cola em 65% das vezes, mas quando há uma promoção, o refrigerante é comprado em 85% das vezes. Com essas informações, os gerentes podem tomar decisões mais acertadas, pois aprenderam a respeito da rentabilidade de uma promoção. Sequências. Na sequência, os eventos estão ligados ao longo do tempo. Pode-se descobrir, por exemplo, que quando se compra uma casa, em 65% das vezes, se adquire uma nova geladeira no período de 2 semanas, e que em 45% das vezes, um fogão também é comprado um mês após a compra da residência. Agrupamento é uma ferramenta de data mining que descobrirá diferentes agrupamentos dentro da massa de dados. Por exemplo, ao encontrar grupos de afinidades para cartões bancários ou dividir o banco de dados em categorias de clientes com base na demografia e em investimentos pessoais. Prognóstico. Embora todas essas aplicações envolvam previsões, os prognósticos as utilizam de modo diferente. Partem de uma série de valores existentes para prever quais serão os outros valores. Por exemplo, um prognóstico pode descobrir padrões nos dados que ajudam os gerentes a estimar o valor futuro de variáveis com números de vendas. E classificação, que é o que vai ser apresentado na atividade. Então, a classificação reconhece modelos que descrevem o grupo ao qual o item pertence por meio do exame dos itens já classificados e pela inferência de um conjunto de regras. Para isso, o PRISM, que é um algoritmo de inferência de regras de classificação, é utilizado. Como exemplo de uma classificação, uma empresa operadora de cartão de crédito e componentes telefônicas preocupa-se com a perda de clientes regulares. A classificação pode ajudar a descobrir as características de clientes que provavelmente virão abandoná-las e oferecer um modelo para ajudar os gerentes a prever quem são, de modo que se elabore antecipadamente campanhas especiais para reter esses clientes. Agora falando um pouquinho sobre o nosso
trabalho em si, né, ou sobre o algoritmo de Prisma, ele foi um algoritmo desenvolvido por Sendrowska em 1987, baseado no algoritmo de indução de regras ED3, que é também um algoritmo que generaliza regras em formato de árvore de decisão. Por ser um algoritmo na forma separar para conquistar, ele vai induzir regras do tipo, vou dar um exemplo aqui, se A, então B. Então, no caso aqui, se A ocorre, então B ocorre. E essas regras, inicialmente, elas vão ser vazias, no caso. A gente pode escolher as classes dela, né, os atributos de classificação delas de maneira aleatória, ou, no caso, para o que você precisa. Elas vão possuir um enfoque bottom-up, ou seja, ela trabalha no sentido das classes, né, os atributos de classificação, para os atributos em si. A ordem como essas regras são apresentadas no software, ou se você calcular elas ou não, elas não importam, porque a partir do momento que você encontra essa regra, todos os subconjuntos gerados anteriormente, eles vão ser desconsiderados. E esse algoritmo ele foi criado justamente para superar as limitações na representação de árvores de decisão, visto que a geração das regras de classificação, você não precisa construir essas árvores de decisão, no caso. Contudo, não é capaz de trabalhar com valores numéricos. Em todas as referências bibliográficas que a gente procurou, nenhum exemplo com valor numérico é possível. Até se você colocar nos softwares, eles não vão aceitar os dados em valores numéricos, porque esse é um tipo de mineração de dados onde você só consegue trabalhar com caracteres, no caso, já que as classes e os atributos, elas precisam ter correlações, mas esse não é um tipo de algoritmo que prevê alguma coisa. Ele só mostra a correlação que ali existe entre as determinadas instâncias e como você pode trabalhar com elas junto com os atributos de classificação, né, no caso. Agora, falando um pouquinho sobre a aplicação dele na engenharia de produção, esse tipo de engenharia, né, ela abrange os setores onde é necessário planejar, coordenar e controlar recursos, seja pessoas, equipamentos, materiais, por exemplo, de forma eficiente. Então, a gente pode aplicar o Prisma, por exemplo, para auxiliar na tomada de decisão de algum material, já que por meio dessas regras, você pode criar instâncias e essas regras elas vão falar qual é o melhor tipo de material para determinado tipo de produto. Você também pode fazer a verificação da qualidade de um produto, já que por meio também dessas regras geradas, você classifica os atributos que qualificam ou não aquele produto como defeituoso. Mais pra frente a gente vai mostrar exatamente como isso pode ser entendido, compreendido. Por fim aqui, explicando a lógica, né, o algoritmo base de Prisma, assumindo que exista n maior que uma classe, para Vasconcelos, o algoritmo de Prisma ele vai possuir a seguinte lógica. Para cada classe C de 1 a n, você vai calcular a ocorrência da classe C para cada par de atributo valor. Ou seja, você quer que A ocorra. Então, você vai calcular a probabilidade de A ocorrer para cada atributo que ali você vai ter. Mais pra frente a gente vai explicar exatamente o que é atributo, instância e regra. Depois a gente vai selecionar o para-atributo valor com a maior probabilidade máxima de ocorrência e criar um subconjunto a partir desse conjunto de probabilidades. Então, por exemplo, eu quero que A ocorra e aí a maior probabilidade é que o atributo D, por exemplo, nesse subconjunto possua para A igual a, nesse subconjunto de onde A ocorre, D ocorre 2 vezes, mas D ao total ocorre 4 vezes. Então a probabilidade de D ocorrer é de 50%. E aí vamos tomar como se esse fosse a probabilidade máxima. E aí você vai vai criar esse subconjunto onde D ocorre também. E aí você vai repetir, no caso, aí você vai repetir o passo 1 e 2 para esse subconjunto, até que ele apresente apenas instâncias da classe C. A regra induzida, então, é a conjunção de todos os pares atributo-valor selecionados na criação desse subconjunto. Como você sabe que você criou essa regra de classificação? Quando essa probabilidade for igual a 1, você vai repetindo, vai fazendo
vai calculando essas probabilidades de ocorrência dentro de cada subconjunto até que essa probabilidade fique igual a 1. E aí o passo 4 é, a partir do momento que essa probabilidade deu igual a 1, você vai remover todas essas instâncias. No caso, você vai tirar todos esses subconjuntos que você criou e vai voltar para aquela probabilidade, aquela tabela de probabilidade inicial. E aí, você vai repetir a sequência de passos de 1 até 4 até que todas as instâncias de classe C tenham sido removidas. A partir do momento que todas essas classes tenham sido removidas, você criou todas as regras desse seu conjunto de dados. Agora, dando um exemplo prático do algoritmo de Prisma, né? A gente vai supor aqui que uma fazenda depende do clima para que certo fertilizante possa ser aplicado. Então, pensando em uma maneira eficiente de determinar como será o dia de trabalho, a filha da dona do local, uma engenheira de produção recém-formada, montou uma tabela com todas as combinações climáticas que impactam na fertilização. E agora ela busca uma maneira de analisar esses dados. Então, né, por todos os exemplos por todos os dados que a gente forneceu, ela pode minerar esse tipo de informação utilizando o algoritmo de Prisma, criando por meio dele, né, as regras de classificação. Aqui na tabela abaixo a gente vai ter a relação dos fatores climáticos contendo 14 instâncias e 5 atributos. As instâncias, no caso, são todas as linhas aqui. E os atributos são cada coluna. Sendo essa última coluna aqui um atributo de classificação. É ele que vai falar se a gente pode ou não fazer esse tipo de fertilização aqui no nosso caso. Então, no caso aqui, o primeiro passo a ser tomado é a gente definir uma regra inferida. No caso, essa regra aqui, ela está incompleta ainda. Então, como a gente já falou anteriormente, a nossa regra vai ser do tipo, se alguma coisa, então a gente quer saber quando pode adubar. Então, play igual a yes. Então, aqui a gente vai substituir todos os pontos de interrogação, onde a gente vai começar, né, a procurar os pontos de interrogação, para onde play é igual a yes. No caso aqui a gente tem 9 possibilidades. E aí a gente reorganiza esses dados a fim de encontrar aquela probabilidade de ocorrência máxima. Então aqui a gente vai ter o atributo valor, que são os 3 tipos de outlook, os 3 tipos de temperatura, os 2 tipos de umidade, os 2 se está ventando ou não. E aí que a gente faz aquele cálculo de probabilidade. A frequência de Sunny, quando ocorre play igual a yes, é de 2. Porém, Sunny ocorre 5 vezes na tabela anterior. Então, a probabilidade de Sunny ocorrer quando play ocorre é de 40%. E aí, se a gente verificar aqui, a gente já tem uma probabilidade igual a 100, no caso, né? Igual a 1. Que no caso é quando o outlook é igual ao overcast. Então, pela tabela anterior, a gente confirma que já houve a ocorrência de uma regra, que se outlook igual ao overcast, então play igual a yes. Porém, de acordo com o algoritmo básico que a gente apresentou também, você tem que continuar a fazer essa busca por essas regras até que todas as instâncias de play igual a yes sejam removidas. Então, o que a gente vai fazer aqui é voltar nessa tabela. Se a gente verificar aqui, agora a gente vai ter que procurar a segunda maior probabilidade de ocorrência. Se a gente verificar aqui, a gente vai ver que Hilmery igual ao normal possui a segunda maior probabilidade de ocorrência. Então, o que a gente tem que verificar aqui é como vai ficar essa regra. Como a gente viu ali, Hilmery igual ao normal não é igual a 1, a probabilidade de ocorrência dela. Então, a gente vai verificar que existem outras instâncias que vão ter que ser adicionadas nessa regra. Então, no caso, a nossa regra até o seguinte momento tá assim. Se Hilmery igual ao normal e alguma coisa, então play igual a essa. Agora a gente vai descobrir o que é essa outra alguma coisa. Então, agora a gente vai montar um subconjunto só para Hilmery igual ao normal, não importando se o play é igual a yes ou não. Aí, esse daqui foi o nosso subconjunto. Aí, as probabilidades de ocorrência, a gente vai montar aquela mesma tabela com todos os atributos de valor e vai verificar. Para quando o play é igual a yes, o outlook é igual a Sunny. Então, e outlook igual a Sunny, ele ocorre 2 vezes. Mas nessa tabela aqui, Sunny também ocorre 2 vezes. Então, a probabilidade de ocorrência nesse subconjunto é de 1. E aí, a mesma coisa para os outros. Só que aqui, diferente da primeira regra, agora a gente tem 5 probabilidades máximas que foram calculadas.
Em casos assim, a fração mais abrangente é a escolhida. Então, aqui no caso, a gente tem, para probabilidade igual a 1, a gente tem Outlook igual a Sunny, que você vai ter 2, 2. Outlook igual a Overcast, que você vai ter 2, 2. Temperatura igual a Hot, que é igual a 1, 1. Temperatura igual a Mild, que é igual a 2, 2. E Wind igual a False, que é 4, 4. Aqui a gente disse que é a fração mais abrangente. No caso, é a fração com maior valor absoluto. No caso, então, aqui, o 4 é o maior valor aqui dentre todas essas outras probabilidades que foram aqui. Então, no caso, a nossa regra vai ficar se Humid igual a normal e Wind igual a False, então Play igual a Yes. E aí, como a probabilidade foi igual a 1, a gente vai retornar lá naquela primeira tabela de probabilidades, aqui é onde a gente achou a primeira regra, e a gente vai procurar pela terceira maior probabilidade e vai fazer todos esses passos até que a gente tenha conseguido eliminar todas as instâncias para Play igual a Yes. Eu vou mostrar uma maneira, né, de aplicar o método de Prism, né, por meio de um software. O software que a gente está utilizando aqui é o ECA. E antes da gente realmente fazer aquela análise, a gente precisa instalar um pacote que contenha o Prism. Porque esse tipo de algoritmo, ele não é um dos que vem já quando você instala o ECA. Então, para isso a gente vem em Tools, Package Manager. Ele vai abrir essa página aqui. Gente, aqui em Package Search, a gente vem e digita Simple Education. Dá Enter. E aí vai aparecer esse pacote aqui. Se a gente verificar, ele tem até a categoria dele de classificação. E aqui ele já fala que tem o Prism e outros vários métodos de mineração. A gente vem aqui em instalar. Então aqui tá vendo que ele já instalou. Se a gente quiser verificar, ele tá aparecendo aqui na pasta instalado. E aí agora a gente vai realmente para a parte da análise dos dados. A gente vem aqui em Explorer. O banco de dados que a gente vai utilizar vai ser um banco de dados próprio do ECA. O ECA, ele trabalha com o formato ARF. Porém, ele também, se a gente verificar aqui, a gente vem colocar o C na realidade, Program Files, o ECA, Data. Esses aqui são todos artigos tipo ARF. Para se a gente verificar aqui, ele também tem do tipo CVS. Porém, no artigo CVF, você precisa inserir os atributos de cada instância. E o ARF, ele já tem, nesse formato, esses atributos já estão inseridos. E então a gente vai utilizar ele. O era nominal aqui. A gente vai abrir. Como eu disse, o ARF ele é basicamente dado dessa forma aqui. Ele tem a relação, né, então nome, os atributos e aqui é a data. Ele já inseriu cada instância aqui de acordo com os atributos. Esse aqui é o formato como o ARF é data. Se fosse um formato CSV, a gente teria que transformar aquele tipo de dado para esse tipo aqui. Mas como a gente já tem o ARF, então aqui como a gente vê, já tem todos os atributos aqui já. E para fazer essa mineração de dados é bem simples. Só a gente vem aqui em Classify, a gente vem aqui em Choose, ele vai abrir a parte de regra já. E aqui o Prism ele tá até a gente pode clicar nele, né? Então a gente clica aqui em Start. Então aqui essas são as regras geradas. A gente tem 6 regras que foram geradas. E se a gente verificar essas duas primeiras regras aqui, foram as que foram citadas no exemplo, né? Que se Outlook igual a Overcast, então sim. E se umidade igual a normal, Wind false, então sim também. Essas outras aqui foram feitas com base naquela trabalho de probabilidade. E que também eles pegaram Play igual a null. Então ele cria as regras de todos os tipos de atributo classificativo, né, no caso. Porém, o Prism ele pode ser aplicado para muito mais que isso, né? Ele pode, por exemplo, ajudar a compreender por que um cliente é fiel a uma empresa, né? Quais são
os requisitos que ele leva em consideração, qual o perfil de comprador de uma loja, ou até mesmo ele pode auxiliar na decisão de que material pode ser utilizado para determinado produto. Enfim, tipo, vai da necessidade do programador, né, da pessoa que está buscando minerar um dado qualquer. Bom, é isso. Eu espero que a gente tenha conseguido sanar pelo menos uma curiosidade acerca desse método de mineração de dados, né? E qualquer dúvida pode nos procurar. Muito obrigada e é isso.